porque a gente tem entrevista importante. Como eu disse, Mauro Cid, gente, tinha no telefone dele mensagens que aludiam a uma espécie de revolta. Primeiro, com o comandante do Exército, porque ele não estava ali concordando com a ideia de, na prática, promover um golpe de Estado. E citava as manifestações em quartéis, os acampados, as pessoas. Isso era dia 15 de dezembro, né? Lula assume no dia 1º e no dia 8, essa é a cena. Esse é o registro do que acontece em Brasília. No dia 8 de janeiro, Brasília foi palco do mais grave atentado às instituições desde a redemocratização. Não teve sucesso, a polícia prendeu mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 já estão denunciados, mas agora uma outra instituição, o Legislativo, as duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, vão prestar a sua contribuição ao país para explicar o que e quem é responsável pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Um homem desponta como o favorito, ele é o nome para presidir essa CPMI. O nome dele é Arthur Maia e ele está aqui com a gente no CNN 360. O deputado está lá em Brasília. Ô, deputado, tudo bem? Bem-vindo, que bom que deu tudo certo. Muito boa tarde, Daniela. Muito boa tarde a todos os ouvintes da CNN. Prazer muito grande estar aqui. Gente, vamos iniciar esse trabalho amanhã, mas ainda não me coloque como presidente. Nós vamos ter aí uma reunião amanhã para convalidar, de fato, quem será o presidente da CPMI. Gente, deixa eu apresentar para vocês o Arthur Maia. Ele tem o DNA dele no Democratas, na oposição, sempre foi oposição ao PT. A reforma da Previdência que sai no governo Bolsonaro foi feita por ele, ainda no governo Temer, carregou muito para cima e para baixo a reforma da Previdência. Temer não tinha as condições políticas para aprovar, 90% do trabalho foi feito lá atrás. Então, é, portanto, um sujeito talhado para o debate, que tem um pé, sempre uma coluna muito focada, né, na oposição ao PT, muito notadamente no governo Dilma, exerceu essa posição, mas é um democrata. O deputado está acostumado a embates duros sobre temas difíceis, como, por exemplo, foi assim na reforma da Previdência. Então, deputado, é com esse histórico que eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando um pouco assim. Muito se espera sobre o ânimo inflamado de parte a parte, porque inclusive, que eu diria que é esse grupo da extrema-direita raiz, desse bolsonarismo mais arraigado, né, que se manifesta nas mensagens do Cid, inconformados porque o comandante do Exército não entra na trama, esse lado está indo meio que para tentar salvar um pouco, né, a biografia, é o tiro que eles têm. Como é que se comanda, como é que se coordena e como é que não se transforma essa comissão, essa CPMI, em mais um palco para a disseminação desenfreada de teoria da conspiração, de fake news e de boatos que o senhor viu, né? Quase levaram as instituições para o chão se elas fossem feitas só de pedra, não de homens. Foi aí que eles erraram. De novo, bem-vindo. Muito obrigado, Daniela. Obrigado, inclusive, pelas suas colocações. Eu quero dizer o seguinte, nós estamos fazendo uma CPMI justamente pelo apreço que nós temos à democracia. O que aconteceu no dia 8 de janeiro não é um ato banal, não é uma coisa normal. Um país democrático não pode admitir que exista uma depredação do patrimônio público da forma que existiu, com uma narrativa por parte de muitos de que ali se tratava de um grupo de pessoas dispostas a interromper a democracia brasileira e a mudar o nosso regime para um sistema de exceção. E nós não podemos permitir que isso aconteça e que caia depois no esquecimento, que fique como se nada houvesse acontecido. Eu tenho usado sempre uma analogia que é como se tivesse arrombado a porta da sua casa, você chega lá e ao invés de procurar saber o que é que aconteceu, da parte na polícia e tal, você apenas troca a fechadura e diz que está tudo bem. Não está tudo bem. É preciso que se identifique quem são os autores
daquela baderna, daquele ato absurdo, dantesco, que nós não podemos coadunar, nós não podemos aceitar, que foi a invasão da sede dos três poderes, a depredação do patrimônio público, e ainda mais quando você diz que havia ali uma tentativa de golpe de Estado. Então, a CPI tem que iniciar a sua discussão de uma maneira neutra. Primeiro é preciso identificar, de fato houve uma tentativa de golpe de Estado? Isso de fato aconteceu? Ou foram apenas pessoas, arruaceiros, criminosos, que de uma maneira deliberada, por algum tipo de revolta, por não aceitar o resultado das urnas, resolveram depredar o patrimônio público? Existia, além daquilo que a televisão mostrou, existia também um plano para se interromper a democracia no nosso Estado, no nosso país? Então, essas questões têm que ser colocadas. Nós temos que avançar no sentido de averiguar cada prova que está posta. Eu sei que há uma guerra de narrativas muito intensa nesse momento, mas cabe ao Congresso Nacional, como guardião da democracia, cabe ao Congresso Nacional, de fato, aprofundar essa investigação. É possível até que a gente siga o mesmo roteiro que já está acontecendo ali no Supremo Tribunal Federal. Acontece que o Supremo está investigando, através de todo o rito processual do Judiciário, acontece em portas fechadas. Na CPI, não. Na CPI é uma investigação em praça pública. Os convocados para a CPI prestarão depoimento perante o Brasil inteiro. As provas serão apresentadas para o Brasil inteiro. E aí nós teremos condição, sim, de avaliar o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas, deputado, por exemplo, né, o senhor vai ter como colega da comissão, já indicado pelo PL, um deputado que não só chamou para os atos do dia 8 de janeiro, deputado do PL, como com os atos em andamento, ele faz piada com a depredação do Supremo. Explodiram 3 granadas dentro do Supremo Tribunal Federal, tentaram atear fogo dentro do Supremo Tribunal Federal, atearam fogo no Congresso, na liderança do PT. Mas ele faz piada, ele faz se rir, vai preso. É o que ele escreve quando está ali o manifestante com a imagem passando com a porta do armário de togas do ministro Alexandre de Moraes. E este é o personagem que o maior partido da Câmara dos Deputados colocou para investigar o ato que ele mesmo convocou. A minha pergunta é, né, como é que se espera extrair alguma honestidade intelectual mesmo nesse debate, né? Por exemplo, este integrante pode ser convocado porque ele é formalmente investigado no Supremo. Olha, a CPI tem poder para convocar qualquer um. Quantas vezes nós já vimos o Congresso Nacional, através de uma CPI, cortar na própria carne? Quantas vezes já vimos acontecer em CPIs, CPMIs também, no âmbito do Congresso Nacional, e a gente vê que um senador, que um deputado, ou vários senadores, foram cassados. Isso não será a primeira vez, se por acaso acontecer no âmbito de uma CPI. Doutor Ulisses Guimarães, quando teve a questão do impeachment do Collor, ele deu uma frase sobre CPI que ele dizia o seguinte: olha, CPI a gente sabe como é que decola, mas ninguém sabe como é que vai ser o pouso. Porque ao longo de uma investigação, uma coisa puxa a outra. Então você chega no João, que faz uma declaração e que acaba chegando no José, e no José se chega na Maria, e por aí vai, e uma prova puxa a outra, e etc. E você constrói, de fato, uma verdade sobre os acontecimentos com provas substanciais, concretas. E é isso que nós precisamos. Porque um fato como esse não pode se exaurir no discurso de narrativas. De um grupo que diz, olha, teve um golpe de Estado. Do outro que diz, olha, mas isso aí foi uma coisa que foi facilitada, etc. Enfim, são narrativas muito imprecisas. Enquanto que nós, brasileiros, que não coadunamos nem com uma extremidade nem com a outra, mas que acreditamos na democracia. A democracia é a luta da minha geração. Eu tenho 58 anos de idade.
Eu nasci em 1964, no ano do golpe militar. De lá para cá, né, nós vivemos, quando eu tinha 21 anos, em 85, nós vimos o processo de redemocratização desse país tomar corpo, com a eleição de Tancredo Neves no Congresso, no Colégio Eleitoral, e em seguida a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e a promulgação da nossa nova Constituição em 1988. De lá para cá, esse país vive um momento de democracia absolutamente inquestionável. É claro que você tem aqui e acolá percalços, como em todo o país democrático, tivemos 2 impeachments, temos crises econômicas, temos dificuldades, mas ninguém no mundo é capaz de negar que o Brasil é uma democracia. Eu estou agora aqui na CNN falando para uma grande parte dos brasileiros porque nós vivemos uma democracia. Vocês aqui podem fazer o jornalismo livre e democrático que vocês fazem porque nós estamos numa democracia. É inaceitável que as pessoas postulem pelo fim da democracia. Isso é um crime. Nós não podemos aceitar um comportamento dessa natureza. E é por isso que nós temos a obrigação de fazer essa CPMI. Claro que você me pergunta com muita propriedade, mas tem lá alguém que é investigado no Supremo, etc. O colegiado da CPI terá poderes para conduzir as investigações e aprovar os requerimentos que julgar oportunos. E assim haverá de ser. Agora, o Brasil merece, Daniela, o Brasil merece ter um conhecimento do que aconteceu naquele fatídico dia 8 de janeiro. Deixa eu trazer, os meus colegas estão aqui querendo conversar com o senhor também. Eu vou começar pelo Leandro Rezende, que está aqui comigo em São Paulo. Leandro, o deputado Arthur Maia está aqui, conectado, todo seu entrevistado. Valeu, Dani. Deputado, obrigado por conversar com a gente. Deputado, alguns deputados do PT, com quem eu falei, defendem que em algum momento da CPMI o ex-presidente Jair Bolsonaro seja chamado para prestar depoimento. Entendem que o 8 de janeiro é o ápice de uma trama de ataques à democracia que começou em determinado momento do governo Bolsonaro, sempre com críticas ao sistema eleitoral, sempre com críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio Congresso Nacional. O senhor, sei que a CPMI ainda nem começou, mas o senhor vê viabilidade política de se chamar em algum momento o ex-presidente Bolsonaro para prestar depoimento? Olha, eu, como possível presidente do colegiado, eu não quero me manifestar a respeito da convocação de A, de B, nem de C. Claro que existem figuras centrais que necessariamente serão convidados, serão convocados para ir para a CPI, sob pena de se esvaziar o que nós temos para efetivamente fazer uma investigação. Não existiu até hoje nenhuma CPMI que convocou um ex-presidente da República para ir depor na CPMI. Entretanto, também não há nenhuma regra que impeça que um ex-presidente da República seja convocado. Portanto, vamos primeiro abrir o colegiado, iniciar os debates e, obviamente, que qualquer requerimento que seja feito tem que ter fundamentação. Não faz sentido, por exemplo, eu vou fazer um requerimento para convocar determinada pessoa que não tem absolutamente nada a ver com esse episódio. Agora, se existe no requerimento uma fundamentação que justifique a convocação de determinada pessoa e a maioria do plenário entender que essa pessoa deve ser convocada, ela será. Mas é um procedimento natural que a gente comece a caminhar para ver qual é a fundamentação de cada um dos requerimentos que serão apresentados e se serão, de fato, apresentados, como esse que você menciona, da possibilidade de alguém apresentar um requerimento convocando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu trazer agora o Yuri Pita, também aqui de São Paulo, para falar com o deputado Arthur Maia. Ele não quer que a gente fale, mas a gente aqui faz jornalismo livre. Ele é o favorito para presidir a CPI, que começa a trabalhar amanhã. Yuri Pita. Ô, Dani, obrigado. Cometeu uma indiscrição, né, Dani? A gente mencionou o nome do deputado Arthur Maia numa conversa depois do jornal aqui, acho que faz mais de mês. Mas vamos lá, deputado, obrigado por estar conosco. O senhor mencionou o fato de ter o paralelismo da investigação da CPI mista com as
com as investigações no âmbito do judiciário, né? O senhor falou, inclusive, da questão da praça pública. Muitas das pessoas que devem participar da CPI mista me falaram da importância de utilizar os instrumentos que a CPI tem, e alguns até mais céleres do que a da Justiça, para investigar financiadores do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Queria ouvi-lo a respeito disso, sua avaliação, se esse é um dos caminhos que, sim, a CPI mista pode avançar e trazer novos elementos que ainda o Judiciário não conseguiu nessa seara. Olha, eu sei que o Judiciário está muito mais adiantado nessa investigação. Aliás, já são 3 anos que o Judiciário tem um inquérito onde se busca investigar essas ações de atos antidemocráticos no Brasil. Portanto, em sendo eleito presidente da CPMI, eu pretendo de imediato pedir uma audiência ao ministro Alexandre de Moraes para saber discutir com ele, junto com os membros da CPI, quais são os elementos que o Supremo já acolheu que podem ser compartilhados com a CPI no sentido de ajudar na nossa investigação. Esse é, sem dúvida, um ponto que nós temos que fazer. Não há por que a CPI não buscar o apoio e as provas que já existem no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Agora, certamente que outras reivindicações de provas, outras solicitações também serão feitas. Eu sei que, a partir do momento que a CPI for instalada, serão apresentadas dezenas, talvez mais de uma centena de requerimentos de toda a natureza, de convocações, de quebra de sigilos, de buscar todos os meios de prova possíveis para que nós possamos caminhar. Em relação ao que você está dizendo, entretanto, existe uma argumentação de alguns que dizem, olha, mas tem membros do parlamento que estão sendo investigados. E se essas provas se tornarem públicas, o investigado vai saber o que está sendo investigado. Ora, eu rebato isso com muita tranquilidade, porque eu não consigo imaginar como é que... Primeiro que eu não acredito que ninguém que esteja sendo investigado não saiba que está sendo investigado. Segundo, quem produziu contra si uma prova, seja um documento, um e-mail, ou já tem lá uma filmagem, ou qualquer tipo de mídia que caracterize uma prova contra ele, isso já está feito. Eu não vejo como essa pessoa possa, eventualmente, desfazer essa prova, destruir essa prova. Não há essa possibilidade. Portanto, a CPI, ela fará realmente uma investigação que acontece no âmbito do público. Sempre foi assim. Algumas outras CPIs que aconteceram no âmbito do Congresso Nacional já deram imensas contribuições a esse país. Imensas contribuições. Portanto, é por isso que nós estamos, mais uma vez, fazendo uma CPI, dessa vez, para defender o maior bem que esse país tem, que é a sua democracia. E nós temos que fazer esse trabalho em nome da democracia, em nome do amor e do zelo, da consideração, do apreço que nós temos pela democracia. Deixa eu trazer para fechar essa conversa a Renata Agostini, que está lá, pertinho do deputado em Brasília. Renata. Deputado, boa tarde. O senhor, com toda razão, está sendo cauteloso até em antecipar que o senhor vai presidir a comissão, falando que vai ser preciso olhar quem foram os financiadores, quem são os responsáveis, entender como que isso se deu. Foi até bastante cauteloso a dizer que houve uma tentativa de golpe. Entende que a própria CPI vai ter que esclarecer isso. Agora, quando a gente olha o debate político, os dois lados, e aí vou colocar, né, oposição e base do governo, foram para essa CPI, estão indo para essa CPI com o seguinte objetivo: mostrar que, na verdade, foi o outro lado que acabou sendo decisivo para esse desfecho, vou dizer, trágico que tivemos, que foi a depredação da Esplanada. Ou seja, bolsonaristas apontando para o lado do PT, do atual governo, e o atual governo apontando para o lado dos bolsonaristas. A CPI, a CPMI, vai ser capaz de dirimir essa dúvida para a população? Ou seja, qual lado tem razão ou qual dessas narrativas não para de pé? Muito obrigado, Renata. Eu creio que não apenas a CPI será capaz de esclarecer o que aconteceu perante a população, como a própria população, a partir das provas que serão publicamente exibidas no âmbito da CPI,
a própria população terá capacidade de fazer o seu juízo de valor. E, claro, que ao longo de uma CPI como essa, você vai ver que começará a surgir uma narrativa que talvez não seja nem a da esquerda, nem a da direita. Vai ser a narrativa calcada nos fatos, na verdade, nas provas concretas, sem que haja nenhum tipo de narrativa de mera retórica. E isso é muito importante, as pessoas terem direito, ter o acesso através do poder mais democrático que existe na República, que é o Parlamento. O Parlamento é uma casa aberta. No Parlamento estão as várias tendências, por isso mesmo você tem numa CPI dessa um antagonismo, uma disputa de narrativas, uma troca de posições e de acusações que, ao fim e ao cabo, auxiliarão a que a gente possa elucidar exatamente o que aconteceu. Agora, vai dar para ter terceira via, então, na CPI. Eu espero. Agora, é muito importante que seja mantida a ordem. Seja mantida a ordem. O presidente Arthur Lira, nos últimos tempos, tem se mostrado, às vezes, preocupado com o nível de polarização, de radicalização e até, assim, da falta de um comportamento adequado entre os deputados. Muitas vezes, por isso mesmo que foi instalado o Conselho de Ética no sentido de coibir determinadas atitudes na Câmara. E nós não podemos conviver na CPI com agressões puras e simples. Nós não podemos simplesmente achar que, por ser essa narrativa radicalizada, que um debate irresponsável, que não passe de acusações e de xingamentos, tome conta do colegiado. Nós temos que ter respeito pelo Congresso Nacional, pelo trabalho do Congresso Nacional e fazer com que essa CPI caminhe para elucidar e deixar um registro histórico. Olha, em 1935 nós tivemos a intentona comunista. Na verdade, a intentona comunista foi uma tentativa de golpe absolutamente tonta, por assim dizer. O Prestes estava no Rio de Janeiro organizando uma tentativa de um golpe de Estado e não tinha nada pronto. E, de repente, aconteceu um problema nas Forças Armadas em Pernambuco e ele resolveu antecipar a deflagração dessa tentativa de golpe. Foi um desastre, mas ficou registrado para a história do Brasil que naquele dia teve uma tentativa de golpe. A verdade histórica para um povo que zela pela democracia, que respeita a democracia, sobretudo quando se trata de uma tentativa de interromper a vida democrática de uma nação, é muito importante. E, portanto, nós temos a obrigação de esclarecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Gente, eu estou aqui com o deputado Arthur Maia. Deputado, desde já desejo muito boa sorte, muito bom trabalho, sabedoria e lombo grosso, viu? Porque vai ser trabalho duríssimo. Estamos à disposição, portas abertíssimas aqui. Até logo mais. Muito obrigado, Daniela. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Sendo presidente ou membro da CPMI, eu quero voltar aqui ao longo desse debate para que nós possamos aprofundar, aí sim, já com provas concretas, o que de fato nós estamos tratando nessa CPMI, mas eu quero conclamar a todo o Brasil para que esteja atento a tudo que acontecerá nesse colegiado nos próximos meses. Muito obrigado a vocês, sempre uma alegria estar aqui. Obrigada, gente, que agradece sim, estamos de olho e estaremos de olho. Deputado Arthur Maia.